64, exercício 65. Sempre que quiser destruir a aula de algum professor, busca essa questão olímpica e pede assim por jeitinho. Professor, eu não consegui trazer um papel assim. Eu fiz isso na última aula. Pois é, na verdade vocês não deveriam fazer isso, porque só destrói o cara e perde isso tudo também, né? Podia ter uma aula boa, fazer uma pergunta honesta. Então amadureçam e não façam mais isso. Só anunciando, professor, essa questãozinha aqui tu podia trazer na próxima aula para a gente discutir, é a maneira correta. Olha, cara, a última fase, que elas devem ter várias fases, né? Primeiro tu faz uma provinha meia boca só para dar uma selecionada. E aí depois tu faz uma segunda fase, que aí tu tira o couro da galera mesmo. A segunda fase, pode ter certeza que a maioria dos professores de ensino médio que não estão habituados a fazer isso, né? Ele não passa na segunda fase, pode ter certeza. É importante tu saber disso, tá? É importante tu saber que existem alunos, hoje no Brasil, que são melhores resolvedores de exercícios de física do que eu. É importante ter essa consciência. Mas por que, professor? Ué, o guri estuda, eu trabalho. Eu tenho que dar várias aulas por dia, certo? 40, 50 e poucas aulas por semana. O guri tem que estudar 20 aulinhas por semana e depois estudar o que ele gosta, o que ele quer. Se ele é viciado em física e matemática, ele só sai fazendo questão casca grossa das Olimpíadas. Eu não fiz isso quando eu era jovem. Eu era um jovem, tirava 10 em todas as provas de física e matemática, mas era no coleginho meia boca, né? Porque eu era muito fraco de concorrência. Se me botasse em São Paulo, eu ia ser um cara mediano. Eu tinha essa consciência, eu tinha plena consciência disso, das minhas limitações. Então, na verdade, tu vê, os jovens, hoje, os caras que são top, que estão usando a internet para estudar, esses caras estão num nível de física e matemática nunca antes visto. Então, com certeza, é importante saber disso. Se o cara vai ficar fazendo questãozinha de Olimpíada, vai se arrombar uma ou outra. Eu, quando vou estudar com meu filho para as Olimpíadas de fundamental de matemática, uma ou outra eu tenho que ficar pensando 1 hora para resolver a questão de fundamental. Porque é uma questão que te quebra a cabeça. Já desafiei vocês. Vai na internet e baixa as provas da Olimpíada das Escolas Públicas de Matemática. Faz só uma prova para tu ver. Eu duvido que tu gabarite. Mas eu duvido que tu gabarite. Porque eu já bobeei numa questão ou outra dessas. Certo? Olha o desafio. Fundamental. Olimpíada Brasileira para gurizadinha de 9º ano. Faz uma só e pode trazer as questõezinhas que vai ser legal a gente discutir. Olha só, né? Porque as questões, as 3 primeiras são bobas. A 4 e a 5, que tem letra A, B, C e D, começa a encrencar, cara. A última que eu fui fazer com o guri, tinha que lembrar da sequência de Fibonacci, cara, para poder resolver a questão. Vai se ferrar, guri, de 9º ano, só a sequência de Fibonacci. Pelo amor de Deus, tem que ser tarado, meu guri. Não, meu guri, não. 65, Olimpíada Brasileira de Física. Um circuito RC, resistor e capacitor. É um caso particular de um circuito elétrico contendo apenas uma resistência e um capacitor. Considerando um desses circuitos em que os 2 componentes são ligados a uma fonte e as 2 chaves que podem permitir ou não a passagem de corrente elétrica nos ramos do circuito. Tá vendo? Ou ele liga a chavezinha, ou desliga, ou liga ou desliga, ou até as 2 se a gente quiser, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. No caso do capacitor totalmente descarregado, ao fecharmos somente a chave A, ele começará a carregar. Chave A, chave B. Claro, né? Se eu fizer isso aqui, vai ter DDP a todas as placas, vai começar a carregar o cara, claro. A função que rege o carregamento do capacitor nessa circunstância é Q de T é igual a C vezes V, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Esse é o objetivo. Tu vê, ele mostrou uma fórmula que no ensino médio a gente não trabalharia. Na faculdade a gente trabalha carregamento e descarregamento de capacitor. O senhor está querendo me dizer que esse cara de Olimpíada, ele vai além do ensino médio? Claro, é Olimpíada, ele é um atleta da mente. Ele não quer simplesmente se formar no ensino médio, ele quer ser foda. Então ele já vai começar a ler o livro da faculdade, logo depois que ele terminou, né, em 6 meses, ele, porra, já terminei a apostila, que merda, o que eu vou fazer? O que eles vão estudar na faculdade? Ele pega o Hardy, que é o livro básico, e começa a dar uma olhadinha, certo? Então ele já vai começando a entrar no clima da faculdade. Mas não quer dizer que ele precisasse conhecer essa fórmula para resolver o problema, até porque a fórmula foi dada, né? De repente ele precisa de matemática básica, vamos ver. Quando o capacitor estiver completamente carregado, com uma determinada carga que é 0, abre-se a chave A e fecha-se a B, iniciando a descarga do capacitor. Deixa eu ver se faz sentido. Carregou. Depois que carregou, eu abri isso, ele fica carregado. Aí eu fecho aqui, aí a carga que ele tinha armazenada vai fluir, né? Certo? As cargas presas aqui na placa vão fluir e
vão se neutralizar aqui. Então realmente vai acontecer corrente elétrica no resistor. Professor, Pois não. o que seria o E? O E, cara, é o número de... conhecido como a base do logaritmo natural, né? O número de Neper. 2,7, 1, blá blá blá. Esse número é tipo um pi, tipo raiz de 2. Ele é uma constante, é um número irracional. Cara, ele tem um poder matemático, esse número, que é quase sobrenatural. Com ele a gente consegue calcular a curvatura da Via Láctea, a curvatura dos caracóis, conseguimos calcular o tamanho de um fio curvo entre dois postes. Cara, dá para fazer miséria com esse número. Tanto que ele é chamado de logaritmo natural, a base do logaritmo natural. Natural porque aparece na natureza, certo? É um dos númerozinhos que Deus deve ter usado para criar o universo, certo? Então aquele é um número muito interessante. 2 e uns quebradinhos. Bonita pergunta. Neste caso, a relação entre a carga Q do capacitor e o tempo que é dado pela função, então tu vê, para descarregar, isso aqui era para carga do capacitor, isso aqui era descarga do capacitor, fica Q0 que multiplica E na menos TRC. Sendo assim, então foi só introdução. Letra A, qual é a relação entre os tempos para se carregar o capacitor até a metade de sua carga máxima e o tempo para descarregar o mesmo capacitor a partir de sua carga máxima até a metade da mesma? Pô, tu vê, ele quer que eu relacione o tempo para descarregar a metade e para carregar a metade. Não é isso? Qual a relação entre os tempos para se carregar o capacitor desde a metade de sua carga máxima até a metade da sua carga máxima? Carregar é aquilo ali, né? Que com o passar do tempo. Peraí, nós acabamos de ver que C é igual a Q sobre V. Concorda comigo? Está dividido, passa multiplicando, C vezes V é igual a... Pô, cara, tu vê, o cara me sacaneou, ele poderia ter muito bem colocado ali Q0. Ele não colocou Q0 só para me sacanear. Então eu vou copiar a carga, a função da carga, e já vou modificar, porque eu tenho o direito de C vezes V chamar de Q0. 1 menos E na menos T RC. Ele quer que chegue em quanto a carga? Na metade, né? Se essa aqui é a carga total que ele vai poder atingir, quanto vai ser a metade? Q0 sobre 2, né? Isso é igual a Q0, que multiplica 1 menos E na menos TRC. Divido por Q0 ambos os lados, tudo bem? Vai ficar 1 sobre 2 é igual a 1 menos E na menos TRC. Menos passar para cá, mais E na menos TRC é igual a 1 menos 1 sobre 2. Tranquilo? 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Beleza? Como é que eu isolo aquele tempo, cara? Agora é que entra a matemática. Eu teria que fazer um logaritmo natural na esquerda e um logaritmo natural na direita. Do lado de cá a resposta ficaria menos T RC. E do lado de cá o logaritmo de 1 sobre 2, que vai ser um número negativo. Logaritmo natural. T vai ficar igual RC logaritmo natural de 1 sobre 2, negativo. Esse aqui é um número negativo, menos com menos vai dar mais. Se tu fosse fazer o mesmo cálculo para a segunda fórmula, obterias exatamente o mesmo tempo, certo? Se tu fizer a mesma coisa para outra fórmula, ó, vais obter a mesma expressão. Por isso tu ia concluir que os tempos são iguais. Por que tu não arrisca a B e a C para a próxima, hein? Ia ser uma boa, hein? Isso é desafiador, né?